Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Eu não sei como que você tem levado a história da sua vida. Eu não sei como que você tem olhado para os desdobramentos de tudo que tem acontecido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar pelo mundo. E talvez alguém possa alegar dizendo assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas é possível viajar pelo mundo afora. Você não precisa ir fisicamente, você pode fazer essa viagem acessando as mídias, acessando a rede mundial de computadores. Você pode fazer essa viagem olhando para os noticiários e você tem mecanismos para isso. E quando nós viajamos pelo mundo afora, nós temos o vislumbre de culturas tão diferentes da nossa, nós temos o vislumbre de tanta beleza, até os lugares mais inóspitos no mundo, nós podemos contemplar com beleza, como o deserto, por exemplo. E aí nós passamos horas e horas e olhamos para essa viagem que podemos fazer de forma virtual. Se você tiver dinheiro, você pode também fazer uma viagem real, né? Tudo isso é muito bom. Só que na viagem que nós fazemos pelo mundo afora, olhando também os noticiários, nós não encontramos só beleza, nós não encontramos só a contemplação da criação. Nós vivemos num mundo de tragédias, nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num mundo em que é marcado por muitas lutas. Por exemplo, ontem foi um dia muito difícil. Eu não sei quem acompanhou, mas em várias partes no mundo afora nós tivemos algumas tragédias, como na Coreia do Sul, 146 jovens morreram esmagados pela comemoração do Halloween, né, uma festa conhecida para a Festa dos Mortos. Nós tivemos em outros lugares no mundo, como atentado num colégio onde adolescentes, crianças morreram, pelo menos 10, 11, 12 crianças morreram. Nós tivemos vários eventos no mundo afora. Nós tivemos evento, por exemplo, de um movimento lá nos Estados Unidos do LGBT, de homossexualismo, rasgando as Bíblias e mandando as pessoas comerem as Bíblias em praça, enquanto jovens estavam anunciando a palavra de Deus. E nós poderíamos passar nessa manhã falando de vários eventos que têm acontecido no mundo afora. No Brasil, nós estamos apreensivos quanto às eleições deste país, né? Nós não sabemos o que vai ser. Acredito que talvez esteja torcendo aí pelo candidato X ou Y, e aí você vai esperar que aconteça isso, né? E não sabemos o que vai ser. Não sabemos como será 2023, 2024, se chegarmos lá, 2025 e daqui para frente. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que o mundo em que vivemos, ele é um mundo de contrastes entre a beleza, entre a grandiosidade, mas é marcado, por causa do pecado, por tragédias, por medo. Foi após o pecado que o homem, Adão e Eva, sentiram medo, se esconderam. E aí, num momento como esse, hoje estamos nós aqui, em pleno 2022, que dia que é hoje? Dia 30, né? Praticamente olhando, já conseguimos ver, pelo menos, já com mais contorno no final do ano. Estava comentando com a minha família essa semana passada, os enfeites de Natal começaram a ser desembrulhados, alguns prédios já estão colocando enfeites de Natal, você olha nas lojas, né? Daqui a pouco nós vamos ter Copa do Mundo, e vários eventos. E diante disso, meus irmãos, o que fazer? O que fazer em um mundo que está num caos, em um mundo que dá sinais
como uma mulher que está prestes a dar à luz, sinais claros de que a volta de Jesus é iminente. Em um mundo em que se esqueceu do Senhor. O que fazer quando o cenário é assombroso e é assustador? Em que a justiça é dobrada? O que fazer quando nós olhamos e vemos que os valores não estou dizendo só valores morais, mas valores pautados na Sagrada Escritura são jogados na lata do lixo por pseudos crentes? O que fazer com pessoas que falam que são crentes, mas a sua vida não condiz com a realidade? E aí nós nos voltamos para um texto como esse, e a minha palavra nessa manhã, rapidamente, é: mude o foco. Guarda isso, meu irmão, minha irmã, porque hoje eu vou falar, não só agora pela manhã, mas na mensagem também, mude o foco. Isaías capítulo 40, que foi o texto que nós lemos, ele foi trazido a nós, projetado, para tirar o seu foco de tudo o mais e considerar o Senhor soberano, o único Deus verdadeiro e vivo, que rege e governa sobre todas as coisas. Esse capítulo 40 de Isaías, ele começa com uma mensagem de conforto e redenção do Senhor, versículo 1 e 2. Ele aponta para a vinda de Cristo e as boas novas, o versículo 9 a 11. Depois, Isaías orienta a considerar a imensidão e a sabedoria do Senhor para fazer tudo o que ele prometeu, os versos 12 a 14. E tudo que foi mencionado com o propósito de persuadi-lo a confiar em Deus e que o seu coração precisa olhar e considerar que o Senhor rege sobre todas as coisas, Ele reina, Ele controla sobre todas as coisas. E lembrar, como o Salmo 103, que como um pai ele se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque por mais que olhemos para o cenário mundial, por mais que olhemos para o cenário nacional, nós temos as nossas lutas particulares do dia a dia. Essa semana nós temos as lutas na nossa empresa, na nossa casa, em um familiar que está internado e ficamos preocupados de um acidente. E há desafios, há obstáculos que nós enfrentamos para confiar em Deus e ter fé na sua palavra. Talvez o grande poder dos homens, talvez a força das nações, e assim então nós entramos nos versículos 15 a 17, e o versículo 15 diz que as nações são como uma gota que cai de um balde, ou como um pó fino numa balança que não faz diferença nenhuma. O Senhor, Ele diz para prestar muita atenção e não se esquecer disso. Eu não sei se você já teve, possivelmente você já teve essa experiência de carregar um balde com água para lavar uma garagem ou uma casa e de repente cai um pingo e aquele pingo não faz diferença nenhuma diante da imensidão. É isso que Ele quer que você olhe. Ele considera as nações como nada, como pó. Um pó fino que está sobre a balança, não aquele peso, mas um pozinho fino não faz diferença no resultado final. É irrelevante. E aqui, meus irmãos, o Senhor traz esta palavra mostrando que Ele tem o controle absoluto. Esta é a realidade quando nos deparamos com a ameaça às nações ou às seduções. Essa é a realidade quando nos deparamos com os dilemas desta vida, quando nós olhamos para tudo ao nosso redor e parece que há um caos e nós olhamos assustados. Como será o futuro do amanhã? Como será o futuro do Brasil? Essa é a realidade. Olhando aqui para o texto, meus irmãos, e rapidamente um exemplo claro para nós, que podemos resumir a história de um rei chamado Acás. E o rei Acás era o rei de Judá. E quando a Síria e o reino do norte se reuniram forças para invadir Judá, Acás teve uma escolha. Isaías, o profeta enviado da parte do Senhor, foi a Acás e disse que o Senhor o ajudaria e que ele não deveria se preocupar. Porém, meus irmãos, Acás tinha uma outra mensagem.
Além da mensagem do profeta Isaías dizendo, não se preocupe, porque o Senhor peleja por você, o Senhor vai ajudá-lo. Qual era a outra mensagem? A outra mensagem é a invasão iminente, que faz todo Judá tremer diante de um grande exército. E nós sabemos pela história que o rei Acaz, então, escolheu o mal. Fez aliança com outros povos, e isso não funcionou bem para Judá ou para o rei Acaz. Nós não devemos julgar Acaz. Nós não devemos olhar para o rei Acaz e simplesmente dizer, como é que pode, com uma promessa maravilhosa de que Deus estaria ajudando, que estaria presente com ele. Nações poderosas de homens podem parecer o único refúgio ou a maior ameaça. Roma, tempos depois, era o maior poder na época de Cristo. Os homens olhavam para ele, para Roma, com esperança, com medo ou com ódio. Mas eles olhavam para Roma. Quando Deus diz, eis as nações, Ele quer que você olhe em comparação, não nação contra nação, mas em comparação com o grande Deus que está acima das nações. Porque não adianta a gente canta ao Rei das Nações, e aí a gente olha para um grande império com armas nucleares e falamos, não tem como resistir. Meus irmãos, o Senhor faz, como no caso que temos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo nasceu durante o auge do poder de Roma. Ele foi crucificado pela autoridade de Roma. A igreja começou e se espalhou apesar de Roma, apesar da perseguição, apesar da oposição. Em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus ressuscitado ordenou aos apóstolos que fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, entre as nações. Os apóstolos mal começaram sua missão quando foram presos, advertidos para não falar em nome de Jesus, mas eles se reuniram e oraram lá em Atos capítulo 4, soberano Senhor que faz o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que continuem a falar com ousadia a sua palavra. Eles estavam olhando não para as nações, não para Roma, eles estavam olhando para o Senhor das nações, acima das nações. Eles escolheram sabiamente, diferente de Acaz, que escolheu fazer aliança com outros povos, ao invés de confiar no Senhor. E quando o Senhor Jesus disse para as pessoas calcularem o custo de segui-lo, Ele também disse que nunca os deixaria e os abandonaria. Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E Ele prometeu que neste mundo nós seríamos odiados, perseguidos, mas há a garantia, eu estou com vocês. Eles me odiaram, eles não estão odiando vocês por vocês, eles não estão rasgando a Bíblia porque não vão com a cara de vocês, não, eles odeiam vocês porque eles odeiam a mim. E aqui, meus irmãos, as nações que Acaz temia, para a gente terminar, mais do que a Deus, essas nações não duraram muito. Os tesouros que ele procurou se proteger, se perdeu, foram roubados. Os ídolos que ele montou para ajudar e permitir que suas iniquidades aflorassem, foram destruídos. Acaz morreu. Qual que é o seu problema hoje? Qual que é a sua dificuldade hoje? Talvez hoje, aproveitando o cenário que nós estamos, a maior temor, a maior dificuldade é que um partido declaradamente comunista assuma o poder neste país. Talvez o maior temor hoje que nós vemos no Brasil é que tanta falcatrua e tanto roubo e tanta coisa que nós já sabemos que maculam a história desse país possa vir à tona. Talvez o nosso maior temor é que, olhando para as nações ao lado, seja próxima ou distante, o Brasil, a nação que tanto amamos, que vestimos a camisa, possa se tornar como um caos e eu tenha que mendigar o pão e os meus filhos venham a sofrer. Porém,
e aqui com toda liberdade e todo temor, eu quero te lembrar de uma palavra que o mesmo profeta Isaías disse lá em Isaías capítulo 6. No versículo 1, há uma nota histórica. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só que ele não estava sentado no alto e sublime trono olhando para a terra. Ele diz que as suas vestes se estendiam e enchiam o templo. O mesmo profeta Isaías diz que a terra é o estrado dos seus pés. Ele é contemplado e adorado. Então, hoje você pode dizer assim: no ano das eleições do Brasil, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou você pode dizer assim: no ano em que o médico diagnosticou que eu estava enfermo com uma doença terrível, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou então você pode dizer: no ano em que eu perdi o emprego, fui mandado embora, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E daí você pode falar muitas coisas. Porque quando o profeta Isaías disse, no ano em que o rei Uzias morreu, o Senhor não se ausentou do trono. Ele reina. Você também tem uma escolha a fazer nessa manhã. Passar o dia inteiro sobre o modo ansioso, preocupado, olhando para pesquisas. Não há nenhum demérito. Se você vê na internet tudo, mas você pode ser tomado pela ansiedade nesse dia. Ou você pode escolher: Senhor, eu não sei qual vai ser o resultado, mas uma coisa eu sei: o Senhor está assentado no trono e a minha vida está nas tuas mãos. A sua vida está na mão de Deus. Você confia nisso? E se tudo não sair do jeito que você imagina ou planejou, a sua vida continua nas mãos do Senhor? E se faltar dinheiro? E se faltar comida? Como, aproveitando o período da reforma, e se temos que perder família, bens, prazer, embora a vida vá? Porque, meus irmãos, quando está tudo na naturalidade é fácil. Mas quando vem tudo que é contrário, é a hora que a nossa fé é provada. Mais uma vez, meus irmãos, eu oro por essa nação. Eu não estou aqui dizendo que você não deva se preocupar. Eu sei que alguns irmãos já foram votar, eu sei que alguns já estão exercendo o seu papel aqui, mas que não idolatremos o Estado, não idolatremos um país, não idolatremos um candidato político. Esse dia não é o dia do Brasil, ainda que estamos fazendo isso. Esse dia é o dia do Senhor, a majestade é dele, eu me curvo diante dele. Alguns vão decidir hoje não vir à igreja, porque querem ver o resultado. Alguns vão decidir hoje estar fazendo boca de urna ou nas ruas. Nós decidimos que o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Como eu disse, alguns já exerceram o seu papel de cidadão e estão aqui. Outros vão sair como eu e vão exercer o seu papel. Mas nós vamos sair daqui com confiança, independente do que acontecer. O meu foco não está neste mundo, não está nos desdobramentos aqui. Meu foco está naquele que conduz a história do mundo, conduz a história das nações. O texto nos diz, e a gente termina aqui: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um nada, um vácuo. E aqui, meus irmãos, o Senhor não está dizendo que Ele não se importa com as nações. Não, Ele se importa. Mas aqui no texto Ele está dizendo: olhe para aquele que é soberano
e conduz a história das nações. Nem todo o inferno, nem todo o levante de Satanás, com todas as suas hostes, é capaz de impedir o agir de Deus, não numa nação só, na sua vida. Por isso nós temos que estar em paz.